Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais um jogo aí horroroso, terrível do Vasco no Campeonato Brasileiro, o empate da Gama ressurgindo mais uma vez, né, o Vasco aí jogando muito mal, mais uma vez, um péssimo resultado conquistado aí frente a um adversário fraco, foi assim contra o Bahia e foi assim agora contra o Coritiba, né, o Vasco não teve amplo domínio da partida, não conseguiu sequer competir contra o Coritiba teve alguns momentos aí muito interessantes para ampliar o placar, né, após ter feito o primeiro gol, porém o que a gente viu em campo hoje foi um show de horrores, né? Tem muita gente satisfeita com o empate. Pelas circunstâncias do jogo, dava pra você imaginar que o Vasco iria perder de muito, né, cara? Mas o empatezinho é melhor do que uma derrota. Porém, o resultado é muito ruim quando você olha a tabela, né? O Vasco teve a chance aí de vencer um adversário que não ganhava de ninguém há 10 jogos, vai continuar aí a mais jogos sem vencer, né? Chegou a 11 jogos sem ganhar nenhum jogo, nem em casa o Coritiba vem ganhando. O Vasco, na minha opinião, foi muito mais inferior ao Coritiba, né? Devido aí, claro, à incompetência do nosso treinador Maurício Barbieri, que é um treinador muito fraco, a gente já falou inúmeras vezes isso aqui no nosso canal, não tem como defender o Maurício Barbieri em parte nenhuma, cara. Não consigo entender quem defende o trabalho do Maurício Barbieri no Vasco ainda, não ser o Paulo Brax e a 777 Partners, né? Porque eu acho muito pouco provável que o Maurício Barbieri será demitido e vai rebaixar o Vasco para a Série B e se brincar ainda o ano que vem ele continua no Vasco, porque é o projeto Red Bull Bragantino que o Vasco quer fazer, né? Absurdo o que a gente está vendo em campo. Um time que não tem nenhuma outra competição aí para disputar na temporada, é só o Campeonato Brasileiro. O time não consegue jogar contra o Coritiba, o time não consegue dar 2 passes, não consegue servir o centroavante quando a bola chega, ele não consegue fazer os gols necessários para ajudar o Vasco. Só que o problema do Vasco maior nem é o Pedro Raul, cara. O problema do Vasco maior tá no meio campo. O Andrei Santos tá de sacanagem com o torcedor vascaíno, o futebol que esse rapaz vem apresentando. Não tem a mínima condição um jogador desse vestir a camisa do Vasco. O Vasco já deveria devolver ele ao Chelsea antes do término do seu empréstimo, porque foi um absurdo. A partida dele hoje foi horrorosa. Até o comentarista do Sport TV lá do Premier falou que o jogador não estava jogando nada, que ele estava péssimo em campo e sem dúvida nenhuma era uma das piores partidas do Andrei Santos com a camisa do Vasco. Na minha opinião, foi a pior disparada. Hoje ele entregou tudo. Não estava na mesma sintonia dos outros jogadores. Não sei o que está acontecendo com o Andrei Santos desde o momento que ele foi vendido para o Chelsea. Quando ele voltou para o Vasco, ele não rendeu absolutamente nada, né? Talvez realmente ele seja um jogador de segunda divisão, né? Jogou todo o seu futebol ano passado na Série B e quando subiu o sarrafo, subiu aí o nível dos times, ele não consegue sequer competir, não consegue jogar. O time do Vasco hoje é muito mal treinado. Não é só o Andrei Santos que é ruim. Tem vários jogadores que vêm caindo jogo após jogo. Eu tô sentindo que o Lucas Piton está muito mal, o Pumita Rodrigues está horroroso. Essa é a verdade. Eu não vi ninguém ainda criticando o Uruguai, mas essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, pode achar ele um lateral extraordinário, mas na minha opinião, ele está muito mal. Teve uma falta ridícula que ele bateu no segundo tempo. A bola era para chuveirar na área, ele tentou bater direto, isolou a bola, uma chance para o Vasco tentar fazer o gol da virada ou o gol de empate, eu não lembro qual momento que foi ali. Porém, ele vem deixando muito espaço também nas costas. Quem está ajudando bastante ali o Pumita Rodrigues, com todas as suas limitações, é o Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck tá jogando mais de lateral do que o próprio lateral uruguai. Na minha opinião, o Vasco caiu bastante o futebol. Muitos jogadores que vinham rendendo bem no início da temporada não estão conseguindo sustentar as atuações tanto do Campeonato Carioca e também das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco competiu muito bem contra o Atlético Mineiro e principalmente também contra o Palmeiras, que poderia ter vencido se tivesse tido uma estratégia melhor do seu treinador. E no jogo de hoje, cara, na minha opinião, foi um vexame total, cara. Hoje foi uma vergonha o time do Vasco, cara. Não tenho nem o que falar aqui. A gente não tem como analisar o time do Vasco. Você olha, você vê um bando em campo, você vê jogadores que não estão jogando por amor à camisa do Vasco. Os caras, tanto faz o que acontece dentro de campo, tá com salário em dia, tá tudo em dia bonitinho. Não que isso seja pretexto, mas na minha opinião o que os caras estão fazendo é sacanagem, velho. Porque o torcedor vascaíno foi lá, compareceu em peso lá no Couto Pereira, se eu não me engano deve ter esgotado todos os ingressos disponíveis para a torcida do Vasco e os caras deram um show de horrores hoje a atuação do Vasco. Pontos positivos foram poucos, cara. Gostei um pouco da entrada do Orejano, apesar de ter dado algumas vaciladas ali, um pouco disperso, mas ele mostrou mais habilidade, mostrou que tem mais vontade de que vários jogadores que estão hoje no time titular do Vasco, como por exemplo o Alex Teixeira, que na minha opinião não tem condições de ser titular. O Eric Marcos
tem que ser já titular no próximo jogo contra o Santos. O que ele mostrou hoje foi raça, foi vontade de estar jogando com a camisa do Vasco, coisa que o Alex Teixeira já não mostra desde o Campeonato Carioca, desde as finais lá contra o Flamengo. Na minha opinião, o futebol do Alex Teixeira desapareceu, tá voltando a ser o mesmo Alex Teixeira da Série B do ano passado, e o Vasco não tem uma aproximação também para potencializar mais ainda o futebol do ataque, né, cara, do Alex Teixeira, do Pedro Raul e do Gabriel Peck. Fica ali aquela trinca de volantes ali, sem nenhuma criação no meio campo. Tenta o Jair, não consegue, tenta o Andrei Santos, não consegue porque a fase dele é horrorosa, e o Rodrigo não tem a mínima qualidade para sair jogando, nem acertar uma cabeçada, um passe simples ele consegue, né, que quase entregou no primeiro tempo um gol pro Coritiba. A situação tá ficando difícil a cada jogo, o Vasco não conseguiu vencer o último colocado, certeza que o Coritiba será um dos grandes favoritos a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco continuar jogando esse mesmo futebol, vai voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nem vou dizer aqui de outros times, porque a questão aqui é o Vasco, né, cara? A gente tá vendo aí que tem outros times grandes que tá sofrendo no Campeonato Brasileiro, porém a gente já passou muito por esse fantasma da Série B, que quando o Vasco tá lá embaixo, é difícil sair. É difícil o Vasco sair da situação da zona de perigo ali, de sair da zona do rebaixamento, de lutar contra o rebaixamento, porque é um caos gigantesco que vira internamente, externamente para nós torcedores e claro para os jogadores, né? Porque o Vasco já caiu 4 vezes, jogou 5 Série Bs na sua história. Isso com certeza é um fator crucial para o Vasco não conseguir se sustentar na Série A quando a coisa aperta, né? A gente viu vários rebaixamentos do Vasco começar dessa mesma maneira. Começa bem o Campeonato Brasileiro, vai perdendo um gás conforme o campeonato vai andando, vai chegando jogos fáceis, o Vasco não consegue sequer competir. Coisa que eu já estou vendo agora nesse atual Vasco, né? O Vasco não conseguiu jogar bem contra o Coritiba. Vamos ver como que vai ser a postura do Vasco jogando em São Januário contra o Santos. Muito possivelmente vai estar lotado São Januário para empurrar o Vasco para conquistar esses 3 pontos. O Santos é um adversário que, apesar de todas as suas limitações, venceu o Bahia, que venceu o Vasco lá em São Januário por 1-0. O Santos enfiou 3-0 no Bahia. Vai ser um adversário duro, não vai ser fácil. Com certeza, se jogar dessa maneira que jogou hoje contra o Coritiba, o Vasco vai perder para o Santos. A situação está ficando complicada e só nos resta torcer para que aconteça algum milagre, porque contratação só em julho e olhe lá, se o Vasco for contratar alguém que interesse realmente para ajudar o nosso time, porque se for trazer mais do mesmo, vai continuar nesse mesmo marasmo aí, vai continuar com esses mesmos jogadores sem criatividade no meio campo, sem poder ofensivo. O Vasco sequer passava do meio campo no primeiro tempo, cara. Tava difícil demais de assistir o jogo. E com certeza, se não contratar juntamente com o Corinthians, são os 2 clubes grandes que vão lutar até o final do Campeonato Brasileiro para não cair, para não voltar para a Série B. E o Vasco, com esse fantasma aí que a gente já passou por vários anos, se continuar desse jeito, é um dos grandes favoritos, sim, a cair novamente para a Série B. Espero que isso não aconteça, torcedor quer ver mudanças já agora, a partir de julho. E na minha opinião, as mudanças teriam que começar justamente na diretoria. Sair o Paulo Brax, trazer um profissional mais capacitado, um profissional de verdade, um profissional nível Vasco da Gama, e também sair esse treinador, porque o Vasco aqui não é time pequeno, o Vasco não é Red Bull Bragantino, o Vasco é um clube campeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro, campeão da Mercosul. Com certeza tem uma das maiores torcidas do mundo. Isso aqui não é brincadeira. O que os caras estão fazendo com o Vasco hoje é uma piada de mau gosto com o torcedor vascaíno. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa pelada que foi a partida de hoje. Se você acha que o Vasco vai ter condições de voltar a competir no Campeonato Brasileiro ou se você acha que vai lutar até o fim do Brasileirão para não cair para a Série B.